Dani, vai resolver com você o exercício 2 lá da aula 7, tá? Um recipiente contendo 1 litro de água a 20 graus é colocado no interior de um forno micro-ondas. O aparelho é ligado a uma tensão de 110 volts e percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Após 40 minutos, verifique-se que ainda resta 1/4 de litro de água líquida no recipiente. Determine o rendimento percentual aproximado desse aparelho e ele dá alguns dados pra gente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte aqui, o Daiane. Houve uma mudança de fase, né? Porque uma quantidade de água passou para o estado gasoso. Então, assim, esse calor que foi utilizado foi um calor sensível, ok? E também teve uma quantidade de calor latente, tá? Então, essas duas quantidades somadas acarretaram nesse processo que a gente viu, tá? Então, primeiro, vamos calcular a quantidade de calor sensível e latente que foi utilizado aqui para a gente conseguir fazer esse processo de aquecer a água e uma parte dela evaporar, tá? Então, olha só. A minha quantidade total de calor vai ser o calor sensível, que é a massa vezes Czinho vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, mais o calor latente, que vai ser, a massa vezes a quantidade de calor latente que eu tenho aí de vaporização, ok? Então, olha só. Você tem uma quantidade de água, uma massa de água, que ele fala aí no exercício pra gente, que é de 1 litro. Como a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, 1 litro de água vai equivaler a 1000 gramas de água, ok? Você tem um Czinho, no caso da água, que vale 1, tá? E uma variação de temperatura que foi 100 graus, que é a água chegando até a ebulição, menos 20 graus, que é a temperatura inicial da água, tá? Mas você tem uma quantidade de calor latente que fez essa água evaporar também. Só que é o seguinte, não foram 1000 gramas de água que evaporaram. Foram, se você chega no final com 1/4 desse 1 litro de água, somente 3/4 evaporaram. 3/4 de 1000 gramas vai dar 750 gramas. Vezes o seu calor latente da água, que é de 440. Tudo bem? Então, assim, quando você fizer essa conta toda aqui, né? Então, 100 menos 20 vai dar 80. Multiplicar por 1000, que vai dar 80.000, e somar com o valor dessa multiplicação aqui, você vai chegar numa quantidade de calor de 485.000 calorias. Ok? Então, esse é o primeiro passo. A gente descobriu qual foi a quantidade de calor necessária para o processo acontecer. Só que o exercício não pede isso pra gente, né? O exercício está pedindo outra coisa pra gente. O exercício está pedindo o rendimento desse forno, né? E aí, o que ele dá pra gente? Ele dá algumas informações, como, por exemplo, a tensão que foi usada aí e a corrente elétrica. Então, a gente vai ter que usar alguns conceitos de tensão e corrente elétrica aprendidos lá atrás, tá? Não vai ter muito jeito, ok? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar essa quantidade de calorias e transformar em joule, né? Então, vai ser uma certa quantidade em joule, ok? Qual que é a relação que o exercício dá pra gente? Que uma caloria é igual a 4,2 joules, tudo bem? Você vai chegar aqui que esse valor em joules é igual, fazendo essa regra de 3 aqui, tá? Você vai chegar nesse valor em joules igual a 2.037.000 joules, tá? Então, o exercício ele já começa um pouco complexo porque ele trabalha com números muito grandes, tá? Então, é isso aqui que você vai chegar quando você transformar para o seu valor em joules, tá? Só que é o seguinte, o que é isso aqui? Isso aqui é energia que, de fato, a água pegou para ela, ok? O que a gente vai ter que calcular agora? Então, perceba, isso aqui é energia que a água... Eu vou escrever vou pôr entre aspas aqui, tá? Que a água pegou, que a água utilizou. A gente tem que calcular agora a energia que foi fornecida pelo forno. E quando a gente dividir uma pela outra, aí a gente vai ter o rendimento total desse forno, tudo bem? Como é que a gente calcula a energia total desse forno aí? O que acontece? Lá da física elétrica, a gente sabe que a energia total é a potência vezes a variação de tempo que esse troço ficou ligado, ok? Só que a gente sabe também que a potência é a corrente vezes a tensão elétrica.
Então, o que a gente vai fazer aqui embaixo? A gente vai descobrir essa energia multiplicando a corrente vezes a tensão vezes a quantidade de tempo que isso aí ficou ligado. Ok? É basicamente isso que a gente vai fazer. Tá? O exercício fala pra gente que ele ficou ligado 40 minutos. Esse valor aqui tem 100 segundos. Tá? Então, eu vou pegar 40 minutos e multiplicar por 60 para ter esse valor em segundos. Ok? Ele fala a tensão desse camarada, que é de 110 volts. E ele fala a corrente elétrica que está passando aí, que é uma corrente de 10 amperes. Esse total aqui vai dar a energia para a gente. Se você fizer essa multiplicação aqui, você vai chegar em 2.640.000 joules, ok? Então, essa quantidade aqui foi a quantidade que o forno micro-ondas cedeu. Tá? Então, essa quantidade aqui foi a quantidade que o forno micro-ondas cedeu para a água. Perceba que a água utilizou somente uma parte dela. Como é que eu calculo agora o meu rendimento? Deixa eu dar um jeitinho aqui. Aí. O meu rendimento, representado aqui por pela letra N aqui, ó, ele vai ser o valor que foi utilizado pela água dividido pelo valor que esse forno cedeu de fato, ok? Você vai chegar em algo próximo de 0,77. Isso aqui equivale a 77%, um rendimento de 77%, alternativa D. Tudo bem? Exercício complexo, viu, Daiane? Tanto que o vídeo ficou até meio longo, é um exercício bem complexo, tá?